Amigas e amigos, enfim, Lula livre. Vamos comemorar, vamos festejar um dia importantíssimo para a democracia, para o povo brasileiro, para o Brasil, para a história da civilização. Enfim, a confirmação de uma luta que os democratas, os patriotas, os mais convictos de que a democracia tem que imperar, nós temos que lutar sempre pela democracia, contra a corrupção, contra essas facções criminosas que se organizam. Tem um buzinaço aqui, já comemorando, estou aqui em São Paulo comemorando essa decisão histórica, tirando uma pessoa que estava sequestrada por uma facção criminosa. Vamos festejar, enfim, mas é preciso que se faça também as devidas reflexões. Antes de fazer as reflexões, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vinda, bem-vindo ao Outro Lado da Notícia. Peço para você dar o like, para você compartilhar, para você comentar, para você, enfim, ajudar a divulgar este canal, este vídeo em particular. Neste clima de festa, é importante a gente reforçar isso, que o ex-presidente, como outros, estavam sequestrados por uma facção criminosa. Isso é um fato que está aí constatado. Se o STF decidiu que eles não deveriam estar presos, eles estavam o quê então? Estavam sequestrados. Pode-se dizer, tem interpretações outras, interpretações assim e assado da Constituição, do Código do Processo Penal. Agora, a redação tanto da Constituição quanto do Código de Processo Penal não dá margem para dúvidas. Quem se embarcou nessa de encarcerar o ex-presidente Lula e outros presos políticos entrou sabendo que estava cometendo um crime. Estavam sequestrando inocentes. Isso é no caso do Lula, abertamente, aí claramente, uma facção criminosa que sequestrou o ex-presidente por interesses políticos. Isso é grave, é um crime. Eu tenho falado aqui reiteradamente que a prisão do ex-presidente Lula é uma mancha na história, é uma noda na história, é um retrocesso civilizatório. É um passo atrás na direção lá do nazifascismo, os métodos utilizados contra o ex-presidente, métodos de nazistas, de fascistas, sempre falei isso aqui desde 2014 que eu falo, escrevo, comento, fundamento e mostro, corruptos, gente, como se diz, gente do mal, gente execrável, figuras execráveis, figuras abjetas, esses subprodutos, esses restolhos que a humanidade produz, e deram poder para esse tipo de gente, para esses fascistas, nazistas, criminosos, corruptos. É isso, Eu sempre falo aqui da questão do xingamento, mas tem hora que dá vontade de xingar mesmo, é bom para desopilar o fígado. Xingar Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, esses rebotalhos da história, com toda a tragédia que eles provocaram aí, a começar pela própria família do ex-presidente, evidentemente. Os prejuízos, ele estava sequestrado, ficou mais de um ano sequestrado nas mãos de criminosos, de bandidos. Começa por aí. Agora, o maior de tudo é que eles sequestraram também o povo brasileiro, o país, o futuro do país. Entregaram o país nas mãos de máfias, de facções criminosas, aí de bolsonarismo, do Paulo Guedes, aí, o Lobão de Wall Street, essas coisas que eu sempre falo aqui. A responsabilidade, portanto, da prisão do ex-presidente Lula vai muito além do que a prisão em si, do que o sequestro. Não vou nem chamar mais de prisão isso. Foi um sequestro, eles sequestraram o ex-presidente. Como fazem aí as piores facções criminosas, E cobram um resgate, cobraram um resgate. Qual é o resgate? O desmonte da estrutura sindical, da UNE, do movimento estudantil, os pacotes aí de maldades contra o povo, de privatização, tudo isso que a gente vê aí, as desgraceiras que eles causaram, a quantidade de miseráveis que eles produziram em pouco tempo, arroxo salarial, desemprego, violência e etc, etc, etc. Tudo isso foi o resgate que essa facção criminosa cobrou e que o povo teve que pagar para libertar o presidente Lula da masmorra desses bandidos, desses criminosos. É importante, sim. Quem quiser comemorar, eu vou comemorar também e tal, mas não vou deixar de registrar para a história, para quem acessar esse canal, para quem ver esse canal, que se trata, sim, de um procedimento de banditismo,
de bandidos da história, como foram os bandidos do Hitler, os bandidos do Mussolini, os bandidos dos militares que assaltaram o poder em 64, os bandidos do Estado Novo. É importante, sim, deixar isso aqui registrado. Outra reflexão importante, a votação no STF. Ali houve, pode-se dizer assim, uma divisão no meio. Teve o voto do presidente, o voto de Minerva, por isso que a composição é sempre ímpar. Quando tem que se decidir, né, tem o voto ímpar, para exatamente não terminar empatado. Os colegiados funcionam assim. É um princípio, uma regra para que não termine, as votações não terminem empatadas. Agora, ficou meio a meio. Né? Isso significa o quê? O que traduz esse meio a meio? Quando eles dizem, o país está polarizado, essa polarização não interessa a ninguém, que tem que pacificar o país, que não sei o quê. Pacificar como? Em torno do quê? Essa que é a questão. O país tem uma estrutura bem dividida. Isso não é uma composição, não, os brasileiros, não tem os brasileiros. Tem um clube privado, o pico da pirâmide social, onde está lá a roubalheira, a corrupção, o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, o Carlos Fernando Santos Lima, o Luiz Roberto Barroso, junto com os Marinho, junto com o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro. Isso aí não é povo. Povo é outra coisa. E tem o povo, a outra estrutura. É a outra, vamos dizer assim, o outro lado da estrutura, fendida em dois extremos. Não tem conciliação. São os escravos. A população que foi escravizada por 388 anos. É a população que trabalha, que produz riquezas, que tem um tratamento, pode-se dizer, análogo ao escravo, ao escravismo, aí nas periferias, pessimamente servidas de infraestrutura, vivendo na violência, vivendo aí nas piores condições sociais possíveis. E esse outro lado, aí é o pico da pirâmide social, que é o mundo da corrupção, o mundo da lama, os escravistas. A Casa Grande e a Senzala, na definição do Gilberto Freire. Os que votaram a favor da violação da Constituição estavam desse lado. Os que votaram para o cumprimento da Constituição estavam do lado do povo. Pode-se dizer, não tem identidade com o povo, não sei o quê. Não sei se tem, se não tem, não vem ao caso agora. Mas votaram de acordo com os interesses do povo. Votaram contra um crime praticado por uma facção criminosa, que foi sequestrar uma pessoa. E os outros que foram sequestrados também, foram sequestrados em função do ex-presidente Lula. Tudo que aconteceu no âmbito da Operação Lava Jato, essa facção criminosa de bandidos, aconteceu em torno do ex-presidente Lula. Consequentemente, a decisão do STF também aconteceu em torno do ex-presidente Lula. Como aconteceu a jurisprudência de 2016, casuística, ali no calor da ascensão dos bandidos da Operação Lava Jato. Eu comentei isso aqui muito, falei muito disso aqui na época, não falei depois não. Não fiz aqui engenharia de obras prontas. E mudaram a jurisprudência lá para pegar o ex-presidente Lula. E aí criou-se uma situação vexatória, Até porque tem um outro detalhe também. O programa de governo, que foi eleito em 2018, na esteira do golpe de 2016, do impeachment contra a presidente Lula, presidenta Dilma, mostrou rapidamente os seus resultados. É isso aí, é o Chile, é Honduras, é o Equador, o Haiti. É isso aí. E os comportamentos desses... Os cachorros loucos estão por aí, soltos. E não é só os cachorros loucos de rua, não. Tem os vira-latas aí de rua, Tem também os cachorros loucos com pedigree, podemos dizer assim. O caso aí do Augusto Nunes, por exemplo, que agrediu o jornalista Glenn Greenwald. É o rato que eu sempre falo aqui, rato pretoriano, rato branco, corrupto. Conheço, já falei dele aqui, se envolveu naquela polêmica comigo, no episódio lá do farsante Hugo Studart, junto com Alexandre Garcia, José Roberto Guzzo, José Neumann e Pinto, a rataria, rato de esgoto. Aí, ó,
eles se manifestando. Eu vi também um comentário desse Milton Neves, hoje, falando um boletim de esportes, ele deu um jeito de entrar gritando, né, gritava como um porco fascista. O comunismo não presta, votaram para libertar um comunista lá de Curitiba, que não sei o que, berrando, gritando como um porco fascista. Aí, ó. A manifestação dos cachorros loucos chega nesse... E vai ter mais. Vai ter mais. A cachorrada tá solta aí. Como tem um comentarista que sempre fala aqui, né? Os cachorros continuam loucos. Continuam. Isso é ideologia. Eles agora simplesmente se agruparam em torno de um projeto. Aí vem lá dos escravistas. Lá também não tinha os seus paus mandados? Os cachorros loucos de rua? Tinha, teve ao longo da história, teve em 64, né, teve contra o Getúlio, teve contra o Juscelino, teve contra o João Goulart, teve contra a União Soviética, contra o Vietnã, teve, a Coreia, eu falo na Revolução Francesa, eu falo sempre, essas coisas são o processo histórico avançando, as classes sociais se movimentando e tal. Aí se pergunta, mas o que aconteceu depois da Revolução na Rússia, por exemplo? O que houve lá? Guerra, né? Fuzilamentos, não sei o que. Em Cuba também a mesma coisa. Porque tinha bandidos, igual a turma da Operação Lava Jato. Se aqui, num processo pacífico, eles fizeram isso, imagina num processo mais radicalizado, revolucionário. É isso aí, é a guarda pretoriana midiática do pré-Revolução Francesa tentando impedir o povo de assumir, de ascender e tal. A lógica do socialismo é fazer exatamente isso, essa transição, e ir civilizando a sociedade, a humanidade, até acabar com essa ideologia. O problema não são as pessoas, é a ideologia. A pessoa assume a ideologia, se inocula com esse vírus da raiva, do ódio e tal, e vira bandido. É assim que se formam os bandidos. É assim que se formou Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, e etc. E etc. Isso aí. É importante fazer esses registros, fixar essa ideia da votação no STF bem dividida, que reflete essa divisão histórica da sociedade e as manifestações que nós estamos vendo agora. De um lado, o povo lutando para sobreviver, para ascender, para ter um mínimo de condições de vida decente, né? E essa turma aí que é o banditismo ideológico, a turma que não assimilou o processo histórico, a civilização, não se civilizaram por interesses. A pessoa assume, eu quero ser assim, quero ser bandido, assim eu vou ganhar mais, vou viver mais, vou comer mais, vou ter mais luxo e não sei mais o que, então vou ser bandido. E vira bandido. Foi assim que o Sérgio Moro virou bandido. Isso não estou falando de agora não, lá de trás, lá de Maringá. Foi assim que o Dallagnol virou bandido, que o Carlos Fernando Santos Lima virou bandido. Bandidos, junto com os bandidos aí da rataria pretoriana midiática, Augusto Nunes, José Neumann Pinto, José Roberto Guzzo, Hugo Studart. Bandidos, ratos midiáticos. Aqui para vocês, ó, ganhamos essa. Um abraço e até a próxima.